Bom, pessoal, então prosseguindo na análise dos direitos fundamentais, nós já analisamos direito à vida, analisamos direito à liberdade, direito à igualdade, falamos também do direito à intimidade, como desdobramento do próprio direito à vida íntima, à vida privada. Então agora nós vamos prosseguir na análise dos direitos fundamentais restantes. Nos resta o estudo dos direitos de propriedade e segurança. Nós vamos começar a nossa análise, portanto, dos direitos de propriedade. Propriedade é tido como um dos principais direitos naturais, constante, das primeiras declarações dos direitos fundamentais, das primeiras constituições, do surgimento do constitucionalismo. Mas esse direito de propriedade, ele também tem que ser lido junto com um sistema constitucional como um todo. Por exemplo, a leitura do direito de propriedade ligada à ordem financeira, à ordem econômica, à ordem tributária, que constam também das nossas aulas. Então é importante vocês fazerem esse link com a aula relativa aos direitos fundamentais, direito de propriedade, mas também ligado à aula relativa à ordem econômica, à ordem financeira, à ordem social. Dito isso, é importante agora conceituarmos o direito de propriedade. Num primeiro momento, quando surge a ideia desse direito de propriedade, se diz que é um direito que se estabelece entre uma pessoa e uma coisa. Ou seja, a relação jurídica, por isso um direito, entre uma pessoa e uma coisa. Mas veja que essa ideia é uma ideia atualmente atécnica. Não podemos aqui afirmar que existe uma relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa. Esse conceito, portanto, ele acaba evoluindo. Nessa evolução, eu passo a ter o titular do direito, o direito de propriedade, e passo a ter um sujeito passivo, entendido aqui como todas as demais pessoas da sociedade. Um conceito de sujeito passivo universal. Então, o direito de propriedade, ele acaba se desenvolvendo na relação que se tem entre o indivíduo e todos os demais sujeitos da sociedade, todas as demais pessoas. E aí se desenvolve essa relação que significa que aquele titular pode opor esse direito a todos os demais membros da sociedade, que são os devedores, os sujeitos passivos do direito de propriedade. Mas, como dito, essa noção de propriedade, do direito de propriedade, ela evolui para abranger não apenas os direitos de propriedade propriamente, mas também deveres que decorrem desse direito de propriedade. Obrigações de um indivíduo. Assim sendo, como destaca a Corte Constitucional Alemã, o direito de propriedade não pode ser confundido com patrimônio. Patrimônio indica o somatório de valores patrimoniais ou de dinheiro que pertence a uma determinada pessoa. Um conceito, portanto, um pouco mais restrito. Feitas essas observações, agora a gente pode conceituar o direito de propriedade. A propriedade é defendida como o direito de usar, fruir, dispor de bem corpóreo, móvel ou imóvel, e reivindicá-lo de quem injustamente o possua ou detém. Agora vamos discorrer sobre todos esses aspectos inerentes ao direito de propriedade. Usar, fruir, dispor, reivindicá-lo, todos englobados pelo direito de propriedade. Nós podemos destacar a análise em dois aspectos: o aspecto econômico e o aspecto jurídico. Aspecto econômico, chamado também de aspecto interno, e aspecto jurídico, chamado de aspecto externo. Como falado, dois aspectos importantes merecem um destaque: o aspecto econômico ou interno e o aspecto jurídico ou externo do direito de propriedade. O aspecto econômico ou interno do direito de propriedade envolve os direitos de uso, os direitos de fruição e de
disposição. Já o aspecto jurídico ou externo envolve o direito, primeiramente, de exclusão de terceiros e também o direito de reivindicar a propriedade de terceiro que injustamente a possua. Como falado, o aspecto econômico interno compreende o direito de utilizar a coisa segundo sua destinação econômica. Portanto, a expressão aqui é uso. Também envolve o direito de obter dela os seus frutos, fruição. Veja que a questão econômica aqui é que é valorizada. Envolvendo ainda o direito de alienar, transformar ou destruir. Direito de disposição. São, como falado, os aspectos econômico ou interno do direito de propriedade. Por sua vez, o aspecto jurídico ou externo envolve o direito de afastar, olha lá, outra pessoa da esfera de assenhoramento do proprietário. Exclusão, essa é a expressão. E de perseguir a coisa onde quer que ela se encontre, podendo reavê-la das mãos de quem injustamente a possua ou detenha. Sequela, ou como destacado anteriormente, envolve o direito de reivindicá-lo. Agora, características do direito de propriedade: perpetuidade, exclusividade e plenitude. A perpetuidade, ela abrange a ideia de imprescritibilidade, hereditariedade e inviolabilidade da propriedade. Exclusividade indica que a propriedade é exclusiva do seu titular, por conseguinte, excludente, com exceção, óbvio, do condomínio. Veja lá a expressão. Condomínio, um domínio compartilhado. A plenitude, ela investe o titular na totalidade de direitos inerentes à propriedade, com o exame da propriedade restrita, no qual o conteúdo do direito pode ser objeto de compreensão, remembramento ou de extensão, desmembramento da propriedade, de acordo com o princípio da elasticidade. Mas, como falado, o direito de propriedade, embora seja tido como um dos principais direitos naturais, constante das primeiras declarações de direitos humanos, de direitos fundamentais, surge quando nasce o constitucionalismo. Apesar disso, o direito de propriedade ele vai sofrendo evoluções ao longo do tempo. O direito de propriedade, atualmente, ele não é analisado, pura e simplesmente, sob o aspecto individualista. Ele também é apreciado, examinado, delimitado, tendo em conta a sua função dentro da própria sociedade. O que nós chamamos hoje de função social da propriedade, que afasta aquela perspectiva, como dito, meramente individualista desse direito. Você passa a ter uma visão não apenas individualista. Temos o aspecto individualista também, tá? Mas não apenas esse aspecto é ressaltado, mas também merece a atenção o aspecto coletivo desse direito de propriedade. Eu disse para vocês que é muito importante que esse direito de propriedade seja analisado junto, por exemplo, com capítulo referente à ordem econômica, à ordem financeira, ordem tributária, ordem social. Vamos ao artigo 170 da Constituição. Veja o que diz lá. 170, mais especificamente incisos 2 e 3. Eu vou ler o caput para vocês. 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames, de justiça social, observados os seguintes princípios:
Inciso 2. Propriedade privada. Então veja que aqui é uma visão mais individualista desse direito, do direito à propriedade. Propriedade privada. Mas logo abaixo, veja lá o próximo inciso. Função social da propriedade. Veja agora os artigos 182, parágrafo 2º, e artigo 186. Olha lá o 182, especificamente o parágrafo 2º. Diz lá: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Ou seja, você tem aqui uma ligação de um direito que era, lá na sua origem, analisado exclusivamente ou quase que exclusivamente sob perspectiva subjetiva, analisado agora com uma perspectiva objetiva ou coletiva. Agora, 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Como falado, portanto, a propriedade ela não é examinada apenas sob a perspectiva subjetiva e individualista, mas também sob uma perspectiva coletiva. É o que nós chamamos, como falado, de função social da propriedade. A função social ela denota que a propriedade é legitimada pela sua finalidade. Então guarde esse destaque. A legitimação desse direito se faz pelo respeito à sua finalidade. Então, a legitimação do direito de propriedade depende desse direito estar atendendo à finalidade ou às finalidades constitucionais do mesmo. Estar atendendo à sua função social. Então, a legitimação pelo fim, legitimação pelo resultado. Portanto, se a sua propriedade não alcança esses fins estabelecidos constitucionalmente, esse seu direito, olha lá, ele não é legítimo, ele é ilegítimo, constitucionalmente falando. Motivo pelo qual são impostas ao proprietário prestações de natureza positiva, cuja inobservância enseja a intervenção do Estado na propriedade. A legitimação, portanto, desse direito de propriedade depende do proprietário respeitar e cumprir as prestações de natureza positiva que são inerentes àquele direito de propriedade, de cumprir as finalidades constitucionais desse direito, o que torna ou não legítimo o direito de propriedade. E a inobservância, portanto, dessas prestações, ela pode gerar, em última instância, a intervenção do Estado na propriedade. Em consequência, a propriedade ela é examinada, investigada, sob o ângulo da titularidade imanente ao direito privado, no qual a propriedade constitui um direito absoluto, isto é, oponível erga omnes, podendo o proprietário opô-lo à generalidade anônima dos indivíduos, como nós destacamos no início. O sujeito passivo seria universal nesse aspecto, como já falado. Esse primeiro aspecto, como destacado, é imanente ao direito privado. Já um segundo aspecto diz respeito ao exercício. Então, o primeiro aspecto, imanente ao direito privado, diz respeito à titularidade. Já o aspecto inerente ao direito público diz respeito ao exercício do direito de propriedade, no qual a propriedade corresponde a um direito limitado. Veja lá, limitado. Diferente, portanto, do direito privado, em que se vê como direito absoluto. Ou seja, o exercício é condicionado à promoção do bem-estar social, devendo o proprietário exercê-lo
sob pena de intervenção do Estado, em atenção à sua função social. Vimos a função social da propriedade, agora a propriedade hereditária. Nós vamos destacar 4 aspectos. Direito de propriedade hereditária. Primeiro aspecto. A propriedade hereditária ela é definida como o direito de recolher os bens da herança, enquanto patrimônio deixado pelo autor da sucessão, formado por bens e encargos. A título de complementação, a sucessão ela é extremada em legítima ou testamentária. Simplificando, é o direito de recolher os bens da herança, os bens com seus encargos, incluindo aí a herança legítima e testamentária. Vamos agora ao segundo aspecto. Sucessão legítima. Sucessão legítima deflui da inexistência de disposição de última vontade, sendo deferida a sucessão aos descendentes, ascendentes, cônjuges e colaterais na ordem de vocação hereditária prescrita em lei. Agora, sucessão hereditária. Ou melhor, sucessão testamentária. Vimos a legítima e agora a sucessão testamentária. A sucessão testamentária ela deriva da existência de disposição. Então, veja, a sucessão legítima decorre da inexistência de disposição. Já a sucessão testamentária deriva da existência de disposição. Disposição, por óbvio, válida, em conformidade com a lei, da totalidade do patrimônio, deixado pelo autor da sucessão ou de parte dele, para depois de sua morte. Sendo exato que o único título de vocação hereditária corresponde ao testamento. Agora, concluindo o direito de propriedade hereditária. A sucessão legítima ou testamentária de bens estrangeiros situados no país deve ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Veja o artigo 5º, inciso 30 e inciso 31. Olha lá, artigo 5º, inciso 30. É garantido o direito de herança, um dos aspectos do direito de propriedade. 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, como destacado, a sucessão legítima ou testamentária de bens de estrangeiros situados no país deve ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal. A respeito, o preceito constitucional que favorece filhos brasileiros abrange netos brasileiros, desde que herdeiros, pois o que se visou foi proteger os descendentes brasileiros convocados à herança, não se limitando, portanto, aos filhos. Vimos, então, o direito de propriedade hereditária. Agora, direito de propriedade intelectual. Podemos dividir em 2 aspectos: propriedade autoral e propriedade industrial. A propriedade intelectual, ou direito de propriedade intelectual, veja só, indica aquela que decorre do intelecto, da inteligência humana, como falado, englobando a propriedade autoral e a propriedade industrial. Veja o artigo 5º, incisos 27, 28 e 29. Vamos lá? Artigo 5º, inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, ou seja, que decorre do intelecto, da inteligência humana, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Inciso 28. São assegurados, nos termos da lei, a linha A proteção às participações individuais em obras coletivas, a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. A linha B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Portanto, a propriedade intelectual ela é delimitada como direitos resultantes da inteligência humana, abrangendo o direito de propriedade autoral, assim como também o direito de propriedade industrial. O direito de propriedade autoral ele é verificado pela utilização, publicação e reprodução de obras de natureza literária, artística, científica, sobre as quais dispõe o autor de direitos morais e patrimoniais. Já direito de propriedade industrial é vislumbrado pela proteção das produções do domínio industrial, como também pela lealdade da concorrência comercial. Veja, por exemplo, o artigo 173, parágrafos 4º e 5º. Como eu venho falando, sempre importante essa ligação. Ordem econômica e financeira, com direito de propriedade, ordem social, com direitos fundamentais. Sempre importante você fazer essa análise global, essa análise sistemática da Constituição como um todo. Mas vamos lá. 173, parágrafos 4º e 5º. Parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência, o aumento arbitrário dos lucros. Parágrafo 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Então, concluindo, direitos de propriedade intelectual podem ser subdivididos em direito de propriedade autoral e direito de propriedade industrial. Vamos fechar esse bloco. Próximo bloco, direito à segurança. Dá tempo de tomar uma aguinha e já voltamos. Até daqui a pouco.